Olá! Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Ciência Feita Aqui. Nesse episódio de hoje, eu tô aqui com a minha querida Raíssa, que já participou aqui de várias entrevistas com a gente. Manda um oi, Raíssa. Olá, pessoal. Obrigada, Daniel, pelo convite de novo, de poder fazer essa parceria aí entrevistando. Valeu. E hoje a gente está com um convidado especialíssimo, o nosso querido Pedro Bonfim de Assunção Filho, professor de matemática do campus Formosa. E ele vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele, de como é ser um matemático e o que mais a gente, o que mais pintar nesse papo aqui nosso. Então, quer mandar um oi pro pessoal, Pedro? Opa, boa tarde aí, pessoal. É um prazer estar aqui, nesse podcast aí do Instituto. Eu achava massa o pessoal falar sobre estar fazendo esses podcasts, mas eu nunca tive a oportunidade de participar. Hoje estou aqui com a maior satisfação aí para poder trocar uma ideia com o Daniel e com a Raíssa e sobre a minha profissão, sobre o que eu faço. Vamos lá então, vamos fazer como a gente sempre faz, a gente gosta de começar do começo, né? Você, em algum momento, você vai fazer a sua graduação em matemática, mestrado e doutorado, a gente já vai chegar lá. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e como é que era o Pedro moleque? Como é que era você era aquele nerdão que sempre gostava de problemas matemáticos, que só tirava 10 e tal. Como é que foi essa coisa de você curtir a matemática e acabar optando por esse curso? Essa é uma pergunta muito... Eu nunca fui daquele nerd não, Daniel. Eu sempre fui um cara meio voado mesmo, assim, sabe? Eu gostava de jogar bola e tal, né? Periferia mesmo, de Goiânia. Meu pai era militar, né? Sempre. Ele tá aposentado agora. Então ele era policial militar, não deixava eu jogar bola. Então eu saía escondido para jogar bola na rua com os meninos, aqueles de golzinho com sandália mesmo, sabe? Meu pai era praça, né? Então o cargo mais raso da polícia, né? Então ele tinha uma motinha, então a gente morava na casa de chão batido mesmo em Goiânia. E eu gostava mesmo de jogar bola escondido, porque meu pai não deixava. Diz que o cara que joga bola não tem muito futuro, não. Né? Tipo assim, queria que eu fosse militar, sempre queria que eu estudasse para ser policial militar. E, então eu estudei em colégio militar um período, né? E por conta do que meu pai era militar. Então, a minha parte da infância, de moleque mesmo, era fazer trapolia. Fugia da escola, cara. Fugia da escola para jogar taito, sabe? Aquelas máquinas de taito. E eu gostava muito de música também. Aí meu pai falou, investir esse moleque na música, né? Aí colocou na aula, lá na Goiânia tem uma escola de música, chama Gustavo Ritter. Aí é uma escola do governo mesmo, sabe? E aí paga R$10 só para manutenção de papel higiênico, sabonete, essas coisas. E aí meu pai me levou pro psicólogo, o psicólogo do colégio falou assim, não, põe esse menino pra investir em outra coisa, né? Porque não vai servir pra estudar, não, né? E aí eu aprendi muita música nesse período da infância. Eu estudei música dos 8 até os 18 anos. Junto com o colégio mesmo, sabe? Então a minha infância foi traquina, cara. Saí correndo, fugido da escola pra soltar pipa e jogar taito. E aí meu pai ficou meio pilhado comigo, que é militar, né? Então, mas era isso. Média, assim. Mas e aí, beleza. Então tinha esse Pedro que tocava o terror na moleque, né? Em algum momento ali, ensino médio, como é que foi essa coisa? Dessa transição, né? Pois eu era muito ruim em matemática, cara. Muito ruim mesmo. Em português, história, eu sou horrível. Aí o melhorzinho que eu era mesmo era em física, sabe? E aí eu lembro de que aí o contato que me transladou para poder ter o feeling para estudar alguma coisa assim, querer mesmo, foi um professor de física lá do Colégio Militar, né? O Carelli. O cara é um professor muito bom mesmo. Então ele era divertido, né? Ele era aquele professor show, né? Que
ele fez cirurgia da voz, ele usava um microfoninho assim e tal, ele contava umas piadas interessantes. Então isso me atraiu a querer gostar de física, né? Aí foi fazer vestibular pra física, né, mano? Depois, terceiro ano, né? Aí era naquela época que se você zerar uma disciplina no vestibular, você não passa, né? Adivinha o que que eu zerei, né? Que eu era eu zerei física, mano. Então foi uma coisa bem muito doida, sabe? Mas aí eu comecei a gostar mesmo da área das exatas, né? Porque das humanas mesmo, em suma, cara, ler pra mim é assim, ler um livro de história, uma literatura, cara, é bom, é enriquecedor, só que depois que eu leio, né? Mas eu pra me pegar e sentar pra fazer, cara, é osso. Ô Pedro, mas aí como que chegou na matemática? Se você fez aí o teu vestibular para física? Exato, aí eu fiz vestibular pra física, não passei. Eu fiz vestibular pra musicoterapia, também não passei, né? Eu passei na fase de escrita e tal, aí eu não passei na aptidão. Fiz de música mesmo. Aí depois eu fiquei sabendo que tem tipo um cursinho na UFG pra passar pra música, né? Tem exatamente o que você tem que fazer. Tem que tocar uma peça. Eu levei uma peça de violão, fiz tudo direitinho. Só que tem certas coisas, padrões que você tem que seguir exatamente pra você entrar, né? Inclusive eu estudava com um cara muito bom de música, que é o Ademar Rocha, que ele até é coach hoje musical de muitos sertanejos hoje. E aí esse cara, ele também não passou na época, saca? E hoje ele trabalha com música, ele é coach musical, ele formou em fonoaudiologia. E aí ele é coach musical, só que ele não formou na mesma época que eu. E aí na matemática eu não passei no vestibular para física, então eu passei no vestibular para matemática, que não foi para a UFG, foi para cidade de Goiás, lá no interior mesmo, na cidade. Comecei matemática na UEG, cidade de Goiás. Fiquei 2 anos lá. Aí depois eu fiz o vestibular e passei para a UFG. Tipo, para me formar em matemática foram 7 anos. Fiquei 2 anos lá, depois mais 5 aqui. Foi bem. Então foi 8, né, Pedro? Foi uns 8 anos para matemática. Caramba. Massa. Aí justamente, assim, no fim das contas você escolheu matemática, mas aí a minha curiosidade é a seguinte, né? Ainda mais que seu pai militar, rígido e tal, eu fico pensando assim, cara, e emprego? Sabe? Você chegou a pensar assim, tipo, cara, o que que eu vou fazer depois com, né, sendo um matemático? Ou não, foi tipo, ah, eu gosto de matemática e dane-se. Não, e aí que tá, né? Porque eu comecei na realidade eu não queria estudar não, né? Queria fazer outra coisa, cara. Queria ser músico, né? Tocar na noite, alguma coisa nesse sentido, ganhar dinheiro com mais. E aí a questão foi que a única saída pra mim, até fiz uns cursos, aquele segurança de trabalho, técnica de segurança de trabalho, sabe? Eu fiz um curso técnico lá naquele colégio Vitória, velho, lá no centro de Goiânia, para ser, e aí não terminei o negócio, mas assim, eu saí nota boa, cara, nota boa até, mas assim, eu até falo com meus alunos, né, nota boa, o que que é nota boa, né, cara? Se tirar nota boa num curso, velho, isso não significa nada, né? E aí, eu entrei na matemática na UEG, fiquei 2 anos lá, recluso, tipo, sem não conhecer ninguém lá na cidade de Goiás. E aí passei muita dificuldade lá, cara. Passei dificuldade, tipo assim, de comer mesmo, comia pamonha, sabe? Tomava café. Meu pai não tinha dinheiro grana pra mandar. E aí eu comecei a tocar numa igreja lá. E aí o pessoal da igreja me ajudava, sabe? Com alimentação. E eu tocava na igreja, né? Nos cultos e tudo. Música, louvores, né? E tal. E aí o pessoal da igreja. E aí essa parte também que eu comecei a minha fé. Meus pais sempre foram cristãos, né? Da igreja batista, sempre muito firmes, né? E eu me declarava e ainda me declaro cristão, sabe? E eu sei que é acreditar, assim, no Deus, assim, né? Que aí, eu acho que vai ser essa questão depois, né? Vocês vão me perguntar sobre religião, né? Mas eu tenho a fé em Jesus Cristo mesmo, que é da Bíblia e tudo, mas eu acho que a minha fé cristã é um pouco diferenciada, né? Porque tem todos os dogmas da religião que a galera fala, né? Você não pode tomar uma cerveja, e você sabe que eu toco tomar uma cerveja, um uísque, então tem uma certa filosofia muito interessante aí, dogmática das igrejas, né, cristãs aí. Pedro, fala pra mim então, como pra gente aqui, pros ouvintes, como que foi fazer a graduação de matemática?
né, você teve várias escolhas aí, né, e acabou caindo aí na matemática. E a gente sabe que matemática não é fácil. Como que foi fazer a graduação? Certo. Não, foi um lastro isso, porque eu não sabia nada, né? Eu só tirava 0,3. Eu lembro que na época tinha uma professora chamada Shirley, velho, de álgebra abstrata. E aí ela falava que a minha aula era escura, né? Mas eu ficava lá, cara, eu ficava o dia inteiro na faculdade, sentado lá na biblioteca, estudando, tentando entender o que era um grupo. Porque né, tem a álgebra abstrata, cara. Aí tem grupo, tem corpo, tem um monte de coisa que você vai estudar, né, a teoria da matemática. Então, tem muito abstrato. E aí essa professora falava assim nas aulas dela como se fosse aquele negócio mais simples do mundo, né? E na minha cabeça não entrava, não funcionava de jeito nenhum. E aí eu reprovei na terceira vez, aí eu não ia fazer, se eu fizesse com ela ia jubilar, né? Aí eu não fiz, peguei um outro professor que passou a mão na cabeça e me ajudou, entendeu? Viu a minha dificuldade. E aí me passou, porque se fosse eu hoje, igual eu sou, como é que fala? Carrasco com meus alunos, eu não passava, não. E aí, assim, foi muito dura o curso de matemática para mim, porque é um curso difícil. Não é difícil passar, entrar, mas é um curso dureza, mano. É um curso muito complicado, ainda mais para um cara como eu, que tipo, não tinha base mesmo. Que meus alunos falam, você não tem base, professor. Pois é, eu também nunca tive, entendeu? Eu sei que é dureza, né? Sei que é muito difícil. Qualquer curso aí nas exatas aí que o professor puxar pra caramba, se não tiver, como é que fala, o psicológico tranquilo, você vai pedir arrego, vai sentar na graxa. E aí eu consegui, graças a Deus, né? Aí falando agora da fé, né? Mas assim, eu estudei muito, cara. Estudei pra caralho. Mas aí justamente, eu pergunto, você pensou em pedir arrego? Várias vezes, várias vezes. Mas aí tem a questão, né, que eu achei interessante aí, que você, né, tinha falado aqui nos roteiros aqui, cara. Bacharelado ou licenciatura, mano? Eu fiz licenciatura porque para ganhar dinheiro. Logo para dar aula para ganhar dinheiro. Mas eu tenho as minhas aulas de pedagogia que eu fazia, tudo nota baixa, entendeu? E aí eu gostava de pegar as aulas do bacharelado, que era Física 3, que era Topologia, Álgebra Abstrata 2, que no A1 já era difícil, entendeu? Você gostava de sofrer, assim? Cara, mas eu achava muito louco, cara, a viagem que os caras faziam, entendeu? E o prazer que os caras falavam daquela beleza da matemática abstrata, né? Então eu achava isso lindo pra caralho. E hoje eu consigo ver um pouco, cara. E é muito lindo mesmo, é muito foda. Mas a questão de aprender mesmo essa abstração, cara, é muito complicado, né? Não é de um dia pra noite, não é simples, né? Uma coisa que é trabalhada há vários anos. E por isso que talvez os meus 8 anos de graduação de matemática me fizeram entender um pouco, né? Mas tem gênios, né? Eu conheço caras que são gênios hoje. Assim, na minha concepção de definição de gênio, né? Eu conheço alguns caras que são gênios, cara. Sinceramente. Aí eu não sei, eu acho que é porque é o feeling, né? Da pessoa pra tal coisa, né? Deve ser. Pedro, o teu curso, então, ele foi licenciatura ou foi bacharelado? Licenciatura. Ou foi os dois? Fui formado em licenciatura. E aí Mas quando você entrou, ele já era licenciatura. Você optou pela licenciatura. pina por licenciatura ou bacharelado no início já, né? Aí eu optei por licenciatura. Só que eu fiz várias disciplinas do bacharelado. Aí se eu quisesse ficar mais um período, aí eu me formaria em bacharel. Só que eu queria sair e ganhar dinheiro da aula, entendeu? Mas eu tenho no meu histórico tem várias disciplinas do bacharelado. Faltava 2 ou 3, se eu não me engano, um período só. Aí eu não queria ficar mais, queria ganhar dinheiro, aí fui dar aula pra 6ª série. Bom, então vamos lá, conte aí dessa experiência. Antes de você falar como é que foi esse negócio de dar aula pra 6ª série, né? Como é que foi a relação da sua família com essas escolhas de curso e tal? Eles lidaram bem com a situação? Minha mãe sempre gostou. Minha mãe era interessante, cara. Que aí tem uma fala dela que é muito engraçada. Eu tava estudando ali na cozinha, na mesa da cozinha. E aí ela me via, passava lá cedo, né? Eu tava na página 94, suponhamos. Aí ela passava lá à tarde. Aí ela, mas você tá fingindo que você tá estudando. Eu vi que você tava nessa página quando mais cedo.
E aí você percebe, aí eu comecei a entender, vai, pô, eu podia passar a página aqui, mas não é assim. Se você passar a página de um livro de matemática, você tem que entender o que tá rolando ali. Aí eu acho que aí minha maturidade tava caindo, né? Porque eu fui aprendendo a fazer isso com o pessoal lá da UFG, os professores, né? Mano, você não pode passar pra frente se você não entendeu isso aqui, ué. Então eu ficava um dia inteiro, até mais de um dia numa página. Eu acredito que você também que estudou matemática, a física do terror aí, você sabe como é que é esses negócios. Até acho que até qualquer outra área, mano, né? A Raiz que estudou biologia aí tem conceitos super complicados, né, mano? Se você não entender, você vai passar pra frente e vai entender errado, vai falar coisa errada lá, vai falar. Não, tem mesmo. Tem parágrafos que você lê, eu lembro, né, na graduação. Li várias vezes o mesmo parágrafo durante horas para conseguir entender. Enfim, mas é esse o processo. Que é um curso superior também, né? Não é aquele negócio, vou fazer um cursinho ali, né? Vou fazer um curso rápido ali, sei lá, um supletivo. Não é, na minha cabeça não é assim, cara. O cara para ter uma graduação bacana aí, né? Tiver, sou bem formado, né? Bater no peito, dizer, então, né? O cara tem, ele sabe, o cara que é negócio da música do Charlie Brown, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, mano. Então você conhece com um cara que é de mentira, você sabe na hora, entendeu? Tem que você ter, quando você conhece, assim, na minha percepção, se eu converso com um cara que é de mentira, eu tô ligado ali no momento, entendeu? Bota fé. É, ainda sobre o curso, antes da gente, eu tô curioso pra saber como é que foi o Pedro com as crianças, mas vamos lá, antes disso eu ainda quero saber uma coisa, aproveitando que você falou desses conceitos abstratos, né, que você quebrou a cabeça muito ali. Às vezes a gente, né, vê a molecada aí do ensino médio e tal, que acha que, eu sou bom em matemática porque eu sei multiplicar rápido, né? E acha que, tipo, que matemática é isso, é você saber fazer umas continhas assim, tipo, sei lá, 120 dividido por 7. Aí os alunos me perguntam um negócio desse, eu falo, sei lá, gente, joga na calculadora. Uai, professor, mas você não é das exatas, não sei o que. Sim, mas eu tenho calculadora pra isso. Então, assim, o que você tem pra dizer para as pessoas que acham que ser matemático é fazer operação? É, né, não tem nada a ver, né, Daniel? Não tem nada a ver. Ser matemático, eu não sei fazer conta até hoje, cara. Eu falo para meus alunos nas aulas de ensino médio, né? Eu vou fazer essa conta aqui, mas eu posso errar, né? Tipo assim, divisão, tirar o mínimo múltiplo comum, algo assim. Aí eles ficam achando ruim, né? Tipo assim, eles não têm a maturidade do que o cara pode errar uma conta, né? Isso é normal, qualquer lugar, o cara pode errar a multiplicação, a divisão, né? Não tem problema algum. Mas aí é legal, que eu acho bacana dos meus alunos do ensino médio, que aí às vezes fala, eu sou tão adolescente quanto isso, que eu entro na brincadeira, né? Não, se eu errar esse trem aqui então, né? Tipo, aí mexe com brilho, né? Aí eu faço assim para fazer mesmo. Mas eu erro muita conta. Todos os alunos que já teve aula comigo sabem que eu erro conta. Mas a dinâmica de multiplicar, de dividir, você que sabe passar pro cara, né? Aí você pode multiplicar lá, 2 vezes 3 dá 9, entendeu? Ainda mais depois de uma noitada, que você tiver tomado uns e o álcool tá na cabeça todo dia. Então eu faço muito isso, né? Mas multiplicação, divisão, cara, isso não tem nada a ver com matemática. O negócio mesmo é resolver problema. Matemática, na minha cabeça, é resolver problema. O cara que é matemático, ele consegue resolver problemas de várias áreas, né? Não só multiplicação e divisão, né? Como uma dinâmica, né? de grupo, como um problema de música, né? Como solucionar um problema financeiro, sem ficar fazendo multiplicação, né? Eu tô com uma dívida tal, como é que eu faço aqui para mim poder chegar no equilíbrio, né? No equilíbrio lá do Nash, lá, coisa nesse sentido. Que aí o matemático, ele vai pensar em soluções espertas para variados problemas do dia a dia, não só matemáticos. Pedro, fala um pouco aí sobre a sua conclusão, né, na tua graduação. Como que foi aí o teu TCC? O título foi Utilização de aula expositiva de lógica como fator motivacional no ensino de geometria espacial. Né? Como que você chegou a esse tema? Como que foi? A TCC lá na matemática, para licenciatura na UFG, ele é em dupla.
Eu e uma pessoa. Aí, esse TCC foi eu e o Ricardo. Eu gostava de geometria espacial, né? E ele falou, ele gostava de probabilidade. Aí ele falou assim, não, mas eu sei geometria espacial, né? Ele era muito inteligente. E ele é professor do IF lá em Goiânia, o Ricardo Boi. E aí a gente fez o TCC junto, sabe? E o nosso orientador foi o Oli, que até veio aqui naquela época do CCTEC. Do CESTEC, é. E aí, cara, foi muito interessante porque o TCC, você vai naquela escola modelo da UFG, que é o CEPAI, e aí lá você fica um ano acompanhando a turma. O primeiro semestre você ouve e vê a dinâmica da sala com o professor da, daquela disciplina lá, daquela turma, né? E eu lembro que era o segundo ano do ensino médio. E aí, no segundo semestre, a gente entra, eu e o professor, com aulas, né, referente à maneira que a gente ia tratar o conteúdo. Aí né, a gente pegou o conteúdo de geometria espacial, que geralmente é tratado no segundo ano do ensino médio, e aí a gente falou, vamos fazer algo aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer nada, mas vamos dar aula. Aí a aula expositiva e dialogada, entendeu? Uma maneira de ensinar geometria espacial. O fator, aula expositiva dialógica, um fator motivacional, né? Então a gente utilizou a aula normal, que é da aula, que a gente sempre fez, né? E fazia licenciatura e já dava aula no Estado, cara, contrato. Estado, você não precisa ter graduação completa para dar aula. Você tem as matérias básicas lá, eu já dava aula, então já tinha muito tempo que dava aula. Então, saber dar aula, fazer uma aula para contar piada, eu sei, com a mão nas costas, isso aí faço rindo. Eu posso chegar na minha aula ali e dar um show de bola de aula, entendeu? Falar que a tangente, a tangentinha, não sei o que, o cosseno é o cosseninho, vai lá e vai mandando umas piadinhas e o aluno acha interessante pra caramba, entendeu? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cosseno, aquele que coça ali e tal. É até fácil isso ainda, né? Só que, cara, tem a maneira certa de você colocar cada conceito desse. Aí quando você põe um conceito exato, parece ser chato, né? Parece ser uma coisa chata, mas aí você vai ficando muito... Eu fiquei, né? Acabei ficando, eu acho. Isso eu acho que é um problema meu. Teoricista, né? Que eu acho que agora... Por exemplo, eu espero que o aluno ele entenda o conceito exato, entendeu? Eu não quero que ele fique aprendendo por uma piada, eu acho até paia, porque eu já fiz isso, né? Já dei aula em cursinho, já dei aula em ensino médio e tal, eu fazia umas teorias muito engraçadas, eu acho que até é interessante, sabe? Posso fazer também, né? Mas eu acho que isso ele não acresce no ensino, cara. Isso diminui, cara, eu acho. Posso estar errado, sabe, Daniel? Boto fé. Não, eu entendo um pouco essa perspectiva. Eu acho que sobre isso daí a gente tem muito a conversar também. Eu sou um pouco alinhado dessa ideia também. Mas então, basicamente, o seu TCC foi só uma aula e foi contar sobre essa aula, assim. Foi tipo um relato de experiência, a gente pode falar assim. Exato, isso. E o conteúdo foi geometria espacial. Aí a gente fez tudo. Aí fazer o plano de aula direitinho, essas coisas todas, né? Uhum. O professor, o que era lá da turma, a gente acompanhava nos planos de aula, ele falava, tal horário é plano de aula, tal horário é atendimento a aluno. Então a gente fez uma... É muito bom, mano, a maneira que o FG lá pensa em fazer esse tipo de coisa, né? Que ele te põe na maneira ali que eu achava o cara chato pra caralho, né? O professor lá, o Marcelo, lembro dele até hoje, mano. Mas o cara era um cara, ele é espetacular, mano. O cara é 10. Hoje eu falaria assim, daria uma nota 10. Mas na época eu tava estudando pra ser graduado em matemática, eu dava nota 5 pra ele, 5 pra baixo, né? Inclusive ele deu a nota do meu TCC um 6. O mínimo ali pra Foi, passar. exato. Boto Eu fé. gostava do nosso estilo de aula, né? Aham. Boto fé. Tá, agora vamos lá, me conte aí, você formou e aí você foi dar aula, e como é que foi isso? Tipo, você já tinha tido contato com molecada antes? Porque eu imagino que deve ter uns estágios, né, durante a graduação, né? Como é que foi isso aí, e aí como é que foi o Pedro formado já, professor Pedro?
Na graduação eu dei aula para ensino médio, né? Eu não dei aula para sexta série, velho. Aí eu passei no concurso, não. Eu entrei num colégio particular e a diretora queria que eu desse aula para sexta série, velho. Aí, caraca, aí é osso. O cara sai da quinto ano lá, quinta série, né? Que na época era quinta série ainda, né? Aí mudou depois de um tempo. Aí sexta série, velho. Aí o moleque acabou de sair do berçário, mano. Aí entrou no colegial agora. Aí você vai dar aula de matemática, cara, que ela só quer brincar, velho. E gritar. Não sei se você já teve experiência de dar aula pra sexta série, velho. Mas o moleque. Não, graças a Deus não. E aí tinha uma coisa que eu sempre falo pros brothers meus, né? Ó, vamos fazer aqui o mínimo muito comum, né? Aí do nada aparecia um moleque assim, pegando minha calça. Ei, tio! Ei. Deixa eu ir no banheiro! Eu ia no banheiro, velho. A aula começou de começar, iniciou agora a aula, velho. O cara tá querendo ir no banheiro, que Deus do céu. Era engraçado, mano. Aí eu passei esse período lá, mas aí depois eu falei, não, mano, não dá pra mim. Só ensino médio, pelo amor de Deus. Aí depois que eu entrei no IFG, que eu já tinha muito tempo de aula, aí eu falei, mano, nem ensino médio eu quero mais. Eu comecei a ficar chato, entendeu? Hoje eu sou um cara muito chato, muito, muito velho. Eu era mais divertido, eu acredito. Hoje eu tô muito velho, muito não O, te- divertido, o entendeu? tempo corrompeu sua alma. Talvez, talvez. Ah, vai amadurecendo também, né, Pedro? Vai ganhando outras concepções. Isso, eu acho que é isso. A gente vai amadurecendo, a gente tem outras convicções, a gente tem ver o mundo de outra forma. Eu, por exemplo, mano, se eu perdi tempo, se eu perdi tempo e eu gosto do meu aluno, eu não quero que ele perca tempo. Então, se ele está perdendo o tempo dele, eu quero fazer que ele pare de perder o tempo o mais rápido possível, saca? E aí eu fico preocupado em passar essa maturidade. E aí eu acabo sendo ignorante às vezes, entendeu? Aí achar um meio termo disso que seria excelente, velho. Mas eu falo assim na lata para meus alunos hoje, entendeu? Hoje parece que eu tô livre. Mas assim, eu bato muito pesado. Se vocês forem ver com meus alunos aí, eu bato pesado. Não bato leve, não. Faço piada, conto muita coisa. Tô fora da aula, tô tomando uma cerveja, vejo o aluno, converso numa boa. Mas dentro da sala de aula eu bato forte. É aquele foco, né? Que a gente quer fazer com que eles tenham muito mais rápido, até mesmo do que a gente teve, né? Existe uma matemática que vai além da licenciatura, né? E tem outras áreas dentro da matemática que não seja exatamente a pessoa, por exemplo, profissionalmente ir para a licenciatura, que outros caminhos uma pessoa formada em matemática ela pode exercer? Boa pergunta. A área da pesquisa, né? Isso eu acho, assim, que eu conheça até agora. Até a Shirley, que ela fez graduação em matemática, licenciada também. E ela fez o concurso da ABIN, passou. Aí ficou um tempo na ABIN, aí depois aposentou e foi dar aula na UFG, de criptografia. Só que ela é gênia. A Shirley tem 11 pós-doc. Tipo assim, ela é uma mulher extraordinária. E aí, mas eu acredito que tem, para além da licenciatura, pesquisa, né? É uma das áreas que eu conheço e trabalho, né? Com alguns colegas meus. Mas, por exemplo, o que ela fazia na ABIN, eu não sei, mano. Acho que é só criptografar e descriptografar código. Agora, eu acredito que deve ter outras instâncias, né? Por exemplo, no INPA mesmo, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio, tem uns caras que mexem com pesquisas envolvendo outros aspectos, né? Tem um brother nosso que fez doutorado no INPA, o Guilherme, ele aplicou a pesquisa matemática em psicologia, eu acredito, cara, que é um negócio de... não sei exatamente a pesquisa dele, mas assim, em geral é pesquisa. O que eu tô falando, tô tentando achar uma outra área, por exemplo, que infere em psicologia, mas não, é pesquisa, né? Só tem esse tópico. E aí, esse da ABIN, por exemplo, eu acredito que a Shirley também era pesquisa, né, cara? Porque você criptografar, eu acredito que deve ser uma área de pesquisa da ABIN, né, da inteligência brasileira.
Eu acho que tem a ver com aquilo que você falou antes, né, de resolver problemas, então problemas computacionais, financeiros, né, qualquer coisa assim que o pessoal queira otimizar, e a gente já vai falar sobre otimização daqui a pouco, porque se não me engano seu doc vai ter a ver um pouco com isso, né. E aí basicamente nessa ideia de tentar encontrar caminhos para resolver um problema de maneira mais eficaz, essa é a base, por exemplo, da computação, né. Que computação é você tentar fazer o computador resolver um problema o mais rápido possível, para usar o menor tempo, né, possível. Então acho que a matemática, né? Isso é. A otimização ela é uma área muito chique da matemática, mas aí tem as áreas que são menos chiques, né? Que é geometria, que é linda pra caralho, que é o Laredo, por exemplo. Ele é doutor em geometria, né? Então, mas assim, tem geometria, álgebra, estatística, né? Estatística e probabilidade, que tá, eu acho que só entra mais a probabilidade, e que aí e também é um curso de medida, não tem nada a ver com a estatística, que a gente sabe no ensino médio aí, que eu dou aula de estatística hoje, não tem nada a ver, eu fiz curso de medida, né? E aí é um pouco, é assim, é mais abstrato do que estatística. E aí o que mais? É isso, né? E otimização. E de sistema dinâmico, né? Sistema dinâmico também é uma área muito massa da matemática. Aí sistema dinâmico você vai pirar, porque não tem conta nenhuma, né? Só tem desenho. Aí o cara, por exemplo, fala assim, eu sou bom de matemática e sei multiplicar, mano. Então vai lá fazer sistema dinâmico, né? Aproveitando aí, você mencionou a questão da geometria. Isso é uma coisa muito legal que eu quero explorar com você um pouquinho. É, o molecada aprende lá, né, na escola, as coisas, né, áreas, volumes, não sei o quê. E aí você falando que tem pesquisa em geometria, então quer dizer que existem coisas a ser descobertas, a serem descobertas ainda? Geometria euclidiana, né? Euclidiana, assim, claro que tem muita coisa euclidiana que a gente pode fazer, né? Voltada à matemática, à pesquisa, certo? Você fazer uma outra demonstração, o Teorema de Pitágoras, que já deve ter um bocado, fazer uma outra demonstração lá, utilizar, tirar um axioma lá e colocar outro, né? Você vai ter uma outra geometria, né? A geometria mesmo que a gente faz na matemática é a geometria riemanniana, que aí tem muita coisa a se fazer ainda, né? Aí é uma geometria que tem uns outros axiomas, é outro universo, né? Porque o Euclides tem os axiomas de Euclides, a gente consegue, acima dos 5 axiomas, a gente consegue construir a geometria euclidiana, que é o nosso dia a dia. E aí tem a geometria não euclidiana, né? Que aí o cara tira um, um axioma, coloca o outro, e você, dos Euclides, né? E você cria uma outra geometria, né? Não euclidiana, né? Por exemplo, geometria de Lobachevsky, que é feita num círculo. Então, agora tem uma geometria que é a mais recente, que o pessoal pesquisa bastante, a geometria riemanniana, né? E aí você trabalha com superfície, você já não tem aquele ambiente que era o ambiente Euclides, né? Então você acaba tendo outros resultados, aí bem abstratos, um pouco mais abstratos. Que quando você coloca o ambiente, o R3, porque o R3 é um espaço euclidiano, é uma variedade, você consegue recuperar todas as outras coisas. Peço licença, espero que o Daniel tenha entendido, porque eu já me perdi total. Mas esses conceitos aí, você acaba, depois de estudar um pouco, eu acho que o Daniel estudou um pouco, né, Daniel, de geometria riemanniana. Na física o pessoal usa muito, né? Finsler, eu acho que geometria de Finsler, a galera usa muito. Você encontra um físico e um matemático juntos numa entrevista, né? Aí eles ficam só trocando figurinhas. Olha, eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu quero saber. Eu já percebi que você não é somente das exatas, né? Desde lá que você começou, falou sobre música, falou que você gosta de várias coisas aí, né? Então, como que é o Pedro, né? Tirando um pouquinho a matemática, o que que você mais gosta de fazer? Se quiser falar um pouco sobre a sua música. Adoro tocar um papo no boteco de cadeira suja com um colega meu, pegar o meu violão, tá no grupo de pessoal, tocar umas modas junto com a galera. Eu gosto quando todo mundo tá cantando junto, né? Teve umas apresentações no IF, né, que eu toquei umas músicas, né, e tal, mas totalmente, assim, amador, mas eu gosto desse negócio, eu gosto de chegar lá, tocar um sertanejo, um rock, sabe?
Mas assim, eu estudo muita música, né? Então hoje eu tô tocando muito bossa nova, bolero, essas coisas, que eu tô ficando mais velho mesmo, entendeu? Então eu acabo. Tem uma música que a gente canta sempre, que tem um grupinho que a gente sai pra tomar uma cervejinha. Eu, o Tony, o Agno, esse pessoal que mexe comigo, conversa mais doido aí. A gente sai porque gosta de tomar uma cervejinha, né, e tal, aí eu pego o violão, vou tocar as músicas e cantar, né, mas aí depois de da terceira música ainda já tá tudo meio alto, né, e aí as músicas não saem bem afinadas mais não, mas assim, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é esse rolê de estar com os amigos, contar piadas, tocar um violão, sabe, outro rolê que eu gosto muito e vou muito pouco é ir na igreja, né, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ir lá e ver um sermão do pastor, entendeu? Gosto de um domingo, assim, muito esporádico. Ó, você é religioso, cara? Isso aí, eu sou cristão, eu me declaro assim. E eu gosto de participar esporadicamente de alguns eventos religiosos. Isso eu também acho massa. Umas coisas que eu faço, né? Além porque as nossas vidas acabam focadas muito na área acadêmica, né? Depois que a gente entra nesse mundo aí. A gente que é professor, né? Você sabe que a gente acaba se envolvendo muito no nosso trabalho, nosso dia a dia acaba. Eu trago trabalho para casa, mano. Entendeu? A gente fala assim, ó, mano, não vou levar trabalho para casa. Mas você acaba levando, entendeu? Você acaba levando, você acaba sofrendo por antecipação. Eu sofro demais. Porque, nossa, tem que falar do assunto tal, eu tenho que falar assim, você sofre por antecipação. Mas, assim, é claro que aí eu bebo, né? Tal, para poder não pensar, às vezes, em tais coisas, em determinados assuntos, entendeu? Que às vezes me fazem sofrer muito, entendeu? Na questão de aula mesmo. Aí eu falo assim, nossa, eu não gosto de dar aula, mano. Realmente, não gosto, não. Eu gosto de ensinar, velho. Aí eu falo isso pros caras direto, né? Mano, ó, quando eu tô aqui, eu e você, eu tô te ensinando isso aqui, você fala pra mim, Pedrinho, aprendi, cara. Aí isso aí é uma gratificação enorme, mano. Agora você tá numa sala, numa turma, e aí você quer ensinar, cara, a galera tá lá pra fazer outra coisa, entendeu? Você tem que passar a mentalidade de outra coisa pra ela. Isso aí, isso me dói, velho. Me dói na alma, entendeu? Aí, mas sim, cara, beleza, é a minha profissão e eu trago ela pra casa também. Então, eu, enquanto professor do Instituto Federal, acabo tendo muito isso, cara. Eu trago muito serviço pra casa, faço muita coisa do meu serviço, no meu tempo de nada, né? Eu tenho aqui, eu tô com a ideia aqui de tal artigo, mano. Então vou meter a cara ali e vou fazer aquilo. É bom que eu esqueço meus alunos também. Então é bom a gente ter parte da pesquisa, parte da descontração, parte de até pensar no aluno para sofrer com ele, mano. Mas assim, a parte mesmo de trazer a angústia de aluno, mano, é foda. Pedro, vamos lá então, aproveitando falar de sofrimento, você, você ficou lá sofrendo um bocado, né, na graduação e ralando e curtindo e tal, e penando e formou, começou a dar aula e tal. E aí, em algum momento ali, você resolve voltar e voltar pro mestrado. Como é que foi isso daí, essa decisão de voltar para fazer mestrado depois de emendar o doutorado? Conta aí pra gente. Cara, você saí da graduação, fui dar aula para sexto ano, né? Aí, cara, aí o colégio pagava atrasado, vou pagar dia 15, saca? E beleza. Não era nem essas coisas, mano. Na época que eu comecei a trabalhar no colégio lá, eu acho que eles me pagavam 1.500. Eu dava aula 40 horas aula. Pra ensino de sexta série, oitava série, cara. Ensino assim, colegiado mesmo, mano. Não era ensino médio, não. E aí, que momento difícil da minha vida. E aí, cara, tudo que eu queria era fazer outra coisa. Assim, dar aula para outro nível de pessoas, né? E aí, um brother meu tava fazendo mestrado em matemática, por que você não faz mestrado, cara? Tem a bolsa vai te manter, entendeu? Você vai manter, porque a bolsa eu acho que era 1.500 também. O mesmo tanto pra ficar estudando, velho. Aí eu falei assim, poxa, pior que mano, mas é os trem do diabo, né? A matemática do capeta. Aí eu falei, beleza, vamos lá, né? Mas melhor do que ficar com um menino, um capeta te segurando mesmo. Né, na época eu falava assim, mano, os moleques, né, que chegavam. Cara, eu acho que esse menino veio da onde, mano? Assim, é claro que eu tô falando meio. Pode cortar essa parte aí, né, do capeta. Mas, mano, os moleques, sabe, assim, demoniados, mano, na minha cabeça. E aí,
beleza. Aí eu entrei no mestrado, cara, e comecei a fazer a matemática do terror, né? Aí comecei a me envolver mesmo com a matemática mais abstrata, né? Porque na graduação, cara, a gente faz muita matemática abstrata. Só que no nível que o mestrado te cobra é diferente. E eu acho que eu apanhei mais no mestrado que no doutorado. O mestrado ele vai te nivelar para você começar a pesquisar de verdade, mano. Tipo assim, a graduação te dá uma base. Ó, é assim, mano, mas não assusta não. Passa a mão nessa cabeça. Não assusta não. Mas é assim, tá vendo? Pá. Aí, chega lá no mestrado, os caras batem com força, um pouco mais, né? Por conta das aulas, cara. Eu não queria dar aula pra aquilo ali, né? Ensino básico. Eu sei que tem professores que gostam, né? Até quando eu falo isso, parece que tá assim, nossa, gente, isso é ridículo, né? Mas não é, cara. Eu adoro. Minha irmã é professora, é a pedagoga. Ela ama dar aula pra ensino básico, entendeu? Ela é pedagoga, mano. E aí, eu falo pra ela, né? Não, mas eu não gosto de aluno assim de sexto ano por causa disso, disso, disso e tal. E ela fala assim, não, mas eu amo, porque eles conseguem, eles têm mais compaixão, coração. É porque ela vê outra maneira, pedagogia, ela vê de outra forma. E tudo bem. Tudo bem, eu não tô falando que outra pessoa não possa gostar, né? Mas eu não curti, mano. Aí comecei a estudar no mestrado, aí eu não tinha uma área bem especificada, porque geralmente na matemática eles fazem assim, né? No mestrado eles fazem umas matérias iniciais, né? Álgebra, geometria e análise. E aí você escolhe um, uma dessas 3 disciplinas, que é no primeiro ano, para você poder fazer o exame de qualificação. Mas você estuda outros sistemas dinâmicos, você estuda outras disciplinas, você não faz só 3, não. Mas assim, é igual eu falo pros meninos, que eu tô fazendo 9 disciplinas, o professor fala, que massa, hein, velho? Na minha época eu fazia 2 e não conseguia passar, passava em meia. Porque era osso, mano, era uma coisa difícil, muito difícil. Mas aí, bom, reprovei o primeiro exame de qualificação do mestrado. Aí tem a segunda chamada, né? Aí, cara, eu lembro que eu não dormia, né? Eu lembro que eu ficava com os livros na cama, lendo. Tipo assim, não parava, mano, de estudar. As 3 matérias do exame de qualificação. E aí, tipo assim, eu vi os caras passando, né? O Laredo fez na época o mestrado, mas o Laredo sempre certinho, cara. Como é que fala? A cartilha, velho. Segui direitinho. Eu não. Aí eu sempre ficava pra segunda rodada, entendeu? Sempre fui o cara que tinha que fazer. Aí eu pensava, nossa, eu tô sofrendo demais, mano. Eu sofro mais, né? Mas é porque, cara, às vezes eu me acho, assim, sinceramente, eu acho meio voado, cara. Eu acho meio dislexo, entendeu? Aí os caras falam assim, não, tem aluno que é TDAH, ponto. Eu sou mais, cara, porque eu começo a fazer um trem aqui, quero fazer outro aqui, quero fazer... Saca, eu não paro, não termino uma coisa. Só quando o meu chefe me cobra muito, que aí eu falo assim, ah, beleza, deixa eu focar aqui que eu consigo fazer. Mas eu tenho muito esse problema, mano. Eu tenho esse problema de foco, sabe? Mas eu lembro que quando eu fui fazer a segunda vez do exame de qualificação, aí eu foquei bastante, eu dormia com os livros, que aí eu lembrei da fala da Shirley. O bom arqueiro é aquele que dorme com arco, né? E aí, cara, eu dormia com os livros, lendo, tá? Fiquei preocupado, mano, porque eu ia jubilar do mestrado, velho. Aí, tipo assim, aí eu tinha que revoltar a bolsa, porque tem uma parada assim, né? Cara, você pegou a bolsa, você não passa, você tem que retornar. Como é que eu vou tirar um de dinheiro da bolsa, velho? A Então, ameaça da bolsa, né? entendeu? Ajudando, Aí você dando fica uma ênfase aí. preocupadíssimo com essa questão, né? E aí eu falo assim, mano, então agora, não tem outra. Um brother meu que chegou em mim e falou assim, e se você não passar, Pedro? Eu falei assim, mano, não tem essa saída, mano. Eu passo ou eu passo. Você entendeu? Aí, às vezes, aí eu me pego pondo pressão em aluno hoje, e o cara falando assim, não é porque minha família, não sei o que, não sei o que. Beleza, mano, ótimo. Cada um com a sua. Aham. Não, né? Não adianta você ficar falando o seu pra ele também, porque vai ser uma lágrima em cima da outra, um leite derramado em cima do outro, né? Não precisa. Cada um na sua. Então segura seu BO e vai, filho. Entendeu? Não tem nada a ver com seu BO, mas segura ele. Boto fé. Pedro, e no tema mesmo em si, como que foi e o que foi que você trabalhou? O título é Uma abordagem sobre o método do ponto proximal para funções não convexas. Né, se tu conseguir explicar um pouquinho assim, né, para pessoas leigas igual eu, entender um pouquinho do que você trabalhou. Tranquilo.
A otimização ela trabalha minimizar e maximizar funções. Geralmente você utiliza a função para descrever um certo evento que a gente já conhece, que é rotineiro. Então, pega uma função, por exemplo, eu quero descrever um, um processo econômico, ou então quero descrever lá uma viagem que eu vou fazer, que aí eu vou gastar combustível, pneu do carro, tempo e tal. Então essas são as variáveis, aí vou definir uma função, aí essa função descreve a minha viagem. E eu quero minimizar o custo, então eu quero gastar menos. Então a otimização ela faz isso, ela vai estudar alguns métodos para você encontrar uma maneira de gastar menos na sua viagem. Ou então, e aí o método ponto proximal é um dos métodos que faz esse trabalho de minimizar. E, geralmente na otimização a gente minimiza, mas tem o pessoal do Simplex, da engenharia, por exemplo, o Agno, o Fabiano também, eles gostam de maximizar, mas você maximizar ou minimizar uma função é a mesma coisa, basta você minimizar menos ela, você está maximizando. Então tem umas paradas que a gente faz na matemática que são de expertise, mas a gente escolhe ou minimiza ou maximiza. Então se eu quero maximizar custo ou minimizar custo, a gente utiliza um método de otimização. Cada método de otimização ele vai tratar e vai ter ganhos e vai ter desganhos, né? Por exemplo, se eu escolho o método ponto proximal, é porque eu não tenho diferenciabilidade da minha função, não tem derivadas, né? Porque é um método para não diferenciável. Tem métodos para diferenciar. O método de Newton tem que ter derivadas. Então, se a função é diferenciável, você usa derivadas. Se ele não é diferenciável, você usa um subdiferencial. Então, para cada problema que a gente for descrever do real, você pode utilizar uma função convexa, não convexa, diferenciar. A função que você vai utilizar para descrever o seu fenômeno, ela pode ser, geralmente, a pior possível, né? Não é a diferenciável, não é a bonitinha, geralmente é a pior. E aí você pega essa pior e trabalha. Quanto mais você avançar nesse sentido, você está publicando artigo. E aí o método ponto proximal é um método que não usa diferenciabilidade de função. E aí a gente faz uma sequência que segue tais padrões e mostra que essa sequência ela vai convergir para um ponto, que pode ser ótimo ou pode ser só estacionário. Aí tem a diferença do estacionário e ótimo. O estacionário é aquele que a derivada é zero, né? Mas a derivada zero pode ser no máximo também, né? Então, pontos críticos você tem vários, mas mínimo, esse é o ótimo, né? O valor ótimo, esse é o que a gente quer, né? É o sonho, né, de todo otimista. É o mínimo. Show. Deu para entender um pouquinho. E aí, como é que foi a produção disso daí? Tipo, a escrita da sua dissertação, a apresentação deu tudo certo? Aprovado com louvor? Como é que foi aí? Não foi não. Inicialmente o Gleidson, que foi meu orientador do mestrado, que também foi orientando do meu orientador do doutorado, que é o Horizon. Ele inicialmente falou, vamos estudar ponto proximal, né? Eu peguei a dissertação do mestrado dele para me entender que o cara estudou no mestrado. Aí ele também estudou, só que ele estudou problemas de equilíbrio. E aí eu fui pegar alguns artigos, porque no mestrado, na matemática, o cara não, você pode publicar um artigo. Mas se você pegar um artigo e conseguir entender, já basta, entendeu? Na física teórica é um pouco assim também. Entendeu? Aí eu peguei um artigo de 68, eu acredito, não me lembro exatamente a data, mas era o método ponto proximal. E aí, nesse artigo, ele não utilizava quase distância, eu usava distância normal. E aí, no artigo do Gleidson, tinha quase distância, então eu peguei e fiz o método ponto proximal com quase distância. Quase distância é a mesma coisa da norma, né? Só que você tira a norma para um Dzinho, aí você tem outras características da distância. Então eu fiz o método ponto proximal com quase distância. Só que já tinha isso aí, não só com quase distância, já tinha publicado, né? Tem uma distância que chama de distância de Bregman. Então, o cara já tinha feito o resultado com distância de Bregman. Então, assim, foi um resultado interessante, só que não tinha como você publicar. Então, minha dissertação, né, de mestrado, ele acabou sendo o método ponto proximal para funções não convexas, né, que satisfaz a desigualdade de Coode-Caloyer-Sevix,
e para ponto proximal. Aí tem toda essa parada tem uma condição do CUDICA, do IOCVIX, e também tem a quase distância. E é o método ponto proximal. Então, eu queria fazer alguma coisa que estava nova, mas essas coisas que eu acrescentei todas já se enquadravam numa só. Entendeu? E aí ficou a dissertação, porque ficou bacana a dissertação. Se você ler, que a pessoa que estuda ponto proximal, quiser ler minha dissertação, é um texto bastante rico aí, para quem quer esse assunto, né? Claro. Que é geralmente o que os caras falam na defesa, né? Nossa, seu texto tem que ficar ali, né? Nos escritos, para quando um aluno quiser ler, né? Ele né, tem um texto bom para ler. O meu é bom. O meu texto é um texto bom. para quem quer estudar esse assunto aí. Pedro, depois que você finalizou teu mestrado, você passou lá no concurso público para o IFG, né? E foi chamado para trabalhar em Formosa. Olha aí, em Águas Lindas. Como que foi isso? Quais foram suas expectativas aí ao entrar no IF, né? Que é uma instituição que possibilita a gente fazer pesquisa além da sala de aula, né? Fazer extensão. E foi muito diferente das instituições que você já atuou? Sim, totalmente diferente. É outro meio, né? Outro ambiente que a gente trabalha, né? Apesar assim, que a gente sempre fala assim, não, tem uns pós e contra, né? Igual o método de otimização. Você ganha de um lado e perde do outro, né? Mas assim, eu adoro o ambiente que eu trabalho, entendeu? O que eu faço. Eu acredito que é muito complicado, por exemplo, eu fazer um concurso para uma UF, eu tenho muita vontade de fazer, entendeu? Mas eu acho que é muito complicado para mim, porque eu acho que eu teria que estudar bastante, teria que dormir com os livros novamente para estudar todos os tópicos lá que às vezes os caras cobram no concurso. Agora que eu estou estudando basicamente só otimização, acaba ficando... vou ter que relembrar o tópico. Por exemplo, o Larê está estudando para o NB, né, agora. Então, não sei se eu posso falar isso aqui, depois eu perguntar para ele. E aí, cara, ele tem uns tópicos bem complicados de você estudar, porque, mano, vocês que, né, tem mestrado aí, doutorado, vocês sabem, mano, tem tópicos que a gente fala assim, mano, a gente... É complicado, não é simples você retomar ele, entender certinho, entendeu? Pra você poder fazer um concurso nesse nível aí. Mas beleza. Eu acho muito interessante o concurso que eu tive. E na época, agora voltando para sua pergunta mais adentro, eu passei pro doutorado e o concurso. E aí a galera até falou para mim assim, não, mano, por que você não deixa esse concurso pra lá, né? E faz doutorado. E eu falei assim, você tá louco? Ué, por quê, mano? Não tinha cabimento aos questionamentos dos caras, né? Meu orientador do mestrado queria muito que eu continuasse, né? Pra gente poder ter um resultado, tudo. E ele até falou, não, continua, mano. Eu falei, não, não vou não, porque na época também eu tava envolvido e queria casar, né? Casei, eu já sou separado, né? Mas eu casei com a menina na época e queria, tipo, pagar mesmo as coisas, né? Da casa e tudo. Queria ser o homem da casa, né? Não funcionou muito bem um casamento, mas foi uma experiência boa. Não tem nada contra a pessoa com quem eu casei, né? Pessoa magnífica, extraordinária. Eu acho que ela também não tem nada contra mim, mas não funcionou, né? Não deu certo o relacionamento. E aí eu fiquei no concurso e deixei o doutorado, desliguei, né? Pedi o desligamento. E aí, depois de um ano que eu consegui vir para Formosa, consegui organizar o horário certinho. E aí eu fiz novamente a seleção para o doutorado, passei e entrei em 2017 no doutorado. E aí eu não tive licença, eu fiquei direto dando aula, indo e vindo de Formosa para Goiânia. Vida muito doida, muito corrida, fazendo esse translado aí. Mas assim, eu acho que eu já tinha apanhado muito no mestrado. É o que eu tava falando pro Daniel aí, né? Já estava vacinado. Cara, já tinha o caminho das pedras, entendeu? Quando você conhece, entende o caminho das pedras, o jeito que você tem que fazer, o jeito que você tem que estudar, você aprende a estudar, mano, apanhando. Aí o cara aprende a estudar de verdade, entendeu? Pega o conceito. Mano, não precisa fazer essas contas aqui não. Na hora lá se vira nas contas. Você tem que entender o daqui pra cá é esse argumento, acabou. Errar a conta, a gente erra mesmo, entendeu? Mas se você entender o conceito, o argumento, você leva as contas tudo. Muito legal. Vendo você falar, né, tanto da sua trajetória lá no começo, quanto mestrado e doutorado e tal, é interessante ver a perspectiva de hoje, né, do que virou hoje, você
que você é conhecido no IF como o professor terrorista, assim, né? Que os alunos morrem de medo, é um pânico e tal. E é interessante ver, né, ouvir um pouco dessa história, porque dá para entender, né? Igual você falou, assim, você quer que o seu aluno, né, não perca tempo, né? Você mencionou com essas palavras, né? Isso eu achei bem legal. E, assim, eu achei interessante que, assim, o, digamos, esse sofrimento, né, mas em benefício de uma conquista que você ralou e falou, cara, eu quero isso e eu vou atrás e tal, né? Você é um cara que conseguiu, digamos, colocar esse objetivo pra você e persistir nele até o fim, sabe? E aí eu acho isso muito legal, né? Porque alguém que tem essa perspectiva consegue olhar para o aluno e falar, cara, você também consegue, sabe? E eu não vou baixar o nível, sabe? Só porque tá difícil, Exato, é sabe? exatamente isso, você me entendeu bem. É por aí mesmo. Então vamos falar do seu doutorado agora, né? Chegamos aí no ápice, né? O round 3, depois graduação, mestrado, agora vamos pro doutorado. E aí lá no doutor... Isso, pode falar. Tem aqui o título. Se quiser falar o título, pode falar o título aí. Eu deixo com você, que você tem um título totalmente em inglês. A tese foi em inglês mesmo, aí a gente pegou o pedaço do artigo e foi colocando nos tópicos. Aí foi uma crítica da banca mesmo, porque eles queriam mais história, né, na tese. A gente foi pegando, porque lá a gente faz a contramão na matemática, a gente publica o artigo e depois faz a tese. Aí eu tinha esse artigo que a gente publicou, que tem esse título aí, e tem um outro agora que está submetido, que aí ele faz por composto, por problema composto. Tá? E aí, quando eu entrei no doutorado, eu já tinha uma maturidade maior na matemática, tinha estudado bastante ali, então já tinha um nivelamento para poder entender algumas coisas, conceitos. Né? Queria fazer otimização porque eu fiz o mestrado em otimização. E aí o Horizon me propôs esse título aí, mas para propor esse título aí, você tem que fazer as matérias iniciais do doutorado, é o mesmo sofrimento, né? Aí você vai fazer as matérias iniciais do doutorado e tem que fazer um exame de qualificação, escrito e oral. E aí, se você não passar também, não vai não, né? Aí tem que devolver a bolsa de novo, né? Eu tava com bolsa na época da FAPEG, porque era a única que podia compactuar com o trabalho do público, né? Trabalhava com o IFG, e aí FAPEG, CAPES, quer dizer, CAPES, e CNPq não pode. Assim, né? Depende do programa também, o pessoal fala muito assim, nesse sentido, né? E aí a FAPEG tinha o edital dela, né? Poderia utilizar, mas você tem que sempre comprovar, tal, mandar os relatórios toda semana. Então, se você também não passar na qualificação, você tem que voltar o dinheiro pra galera lá. E aí eu acho que isso é interessante, esse negócio me motivou, esse negócio, cara. Quando mexe com finanças, né, o Daniel, você acaba motivado, cara. Você acaba, pô, né, o cara fala assim, não, é ruim, né, você pagar uma bolsa pra um cara, né? Não é não, cara, pra mim foi bom, eu acho muito bom, entendeu? Foi bom pra mim poder me sustentar, poder fazer meus gastos e pra mim poder focar mais no exame de qualificação também, porque quando eu pensava assim, cara, se eu não passar, tem que devolver essa grana aí focava mais. Então, eu estudava no primeiro ano de otimização, eu acho meio injusto, cara, de doutorado, né? Porque a galera faz você estudar tudo de novo, passar aquele mesmo sofrimento aí que eu tô falando. Porque eu vou fazer um concurso agora no F, cara. Me passar todo um sofrimento danado, cara. Às vezes os caras, tem uns brother meu que tá fazendo pós-doc, tem um Thiago que tá na USP, tem outro que tá na China, os caras que eu tô mexendo nos artigos agora. Os caras, eles tentam fazer concurso, mano. Só que aí os caras só concorrem com pós-doc também. Os caras, tipo assim, insano, mano. Você entendeu? Estudando muito. Então, isso é bom pra eles também, né? Não vou dizer que é ruim, né? Entendeu? Mas, cara, depende do ponto de vista, né? Que negócio, ó, pode ser ruim pro meu aluno, mas é bom pra ele, então eu vou ser o bonzinho ou vou ser o ruinzinho? Não sei, cara. Né? Pronto, aí entrei no doutorado, passei o primeiro ano, fiz o exame de qualificação. Eu lembro que depois que eu passei, fiz uma farra danada aqui em Formosa, assim, tipo, bebi Dessa bastante. vez você passou de primeira? Passei de segunda também. Outro sofrimento, passei de primeira não, velho. Não passei. Passei de segunda. E se você pôr lá, fica no Google aí, na internet, mano. Você põe lá, Pedro Bonfim de Assunção. Exame de qualificação. Parece lá, primeiro reprovado, depois aprovado, velho. É foda.
E eu lembro que eu pesquisava isso no Google e falava assim, que merda, mano, minha história ficou muito feia. Mas aí, beleza, passei da segunda vez, cara. E aí. Mas é porque eu também já estava acostumado, eu tinha essa rotina aí. Aí deu tudo certo, passei, comecei a mexer só com otimização, e desde então tô mexendo com otimização. E teve esse tópico aí para trabalhar, otimização multi-objetivo, está muito na famosinha agora, porque, igual eu falei do problema do carro, né, da viagem, você pode pôr várias variáveis, certo? O pneu, combustível, tal, tal, tal. Você minimiza uma função com todas essas variáveis, né? Pode ser R50, tanto que for. Você consegue minimizar de Rn em R. Aí, multi-objetivo é de Rn em Rm. Então, você não pega uma função só. Você pega a função que descreve o gasto do pneu, a função que descreve o combustível, a função que descreve... Entendeu? Então, você pega várias funções. Aí, essas várias funções é a sua função grandona, multi-objetivo. E aí, você minimiza essa. Aí é outra maneira de visualizar o problema, né? Aí você não encontra solução, como é que fala, ótima para todo mundo. Você encontra um equilíbrio para cada uma. Você encontra um Pareto, aí chama um ponto Pareto. Ou Pareto ótimo, ou Pareto crítico. Entendeu? E aí a gente encontra um ponto que se eu ganho numa, eu perco na outra. E vice-versa. Mas ali eu encontro um equilíbrio para todas as outras. Então é uma abordagem que a gente pode fazer num problema de otimização. Não somente um escalar, que é no caso de Rn em R, entendeu? Então a gente faz o método gradiente condicional que já existia no escalar, para o método multi-objetivo, que é exatamente nesse parâmetro que eu estou te falando. Ver várias funções e minimizar elas todas ao mesmo tempo. Uma curiosidade, em termos de ferramentas, todo esse trabalho era na força bruta, lápis e caneta, ou papel e caneta, ou era computador? Ótimo. A gente fazia toda a análise matemática, análise mesmo, matemática, no papel e caneta, e para implementar a gente fazia no MATLAB. A gente fez alguns testes do algoritmo, né, no MATLAB. A gente construía a curva Pareto, né? A curva Pareto a gente faz para dois objetivos, né, F1 e F2. Então você faz um desenho todo bonitinho. Se você for lá ver o meu artigo, a minha tese, você vai poder ver. A tese não tá aberta ainda porque tem um artigo lá que está submetido. Depois de um ano que eles vão deixar a tese liberada. Agora o artigo você pode encontrar. Aí você tem todo a reconstrução das curvas Pareto, feito no MATLAB, entendeu? Então, eu implemento hoje no MATLAB e no Python. Só que assim, mano, implementar deu um probleminha muito... Eu falo assim, implemento, mas eu sou muito ruim ainda de implementação. O meu coorientador, que é o Leandro, ele é um cara excelente. Ele já tem muito tempo que ele trabalha com implementação. Então, ele é muito bom. Eu espero que algum dia eu chegue ao nível de implementar como ele implementa, entendeu? Pegar um método e fazer vários problemas ali e poder fazer com que o MATLAB resolva isso tudo ao mesmo tempo e você encontrar um Pareto, encontrar uma curva que melhor se adeque ali, né? É claro que isso eu vi ele fazendo, tem o código, tudo, só que você percebe, mano, o feeling do cara para fazer uma implementação limpa e o cara que faz a implementação igual eu, né? É aquele código meio sujo, né? Você deve mexer com Python, essas coisas, né? Você sabe que o código de um profissional é limpinho, né? Então tem implementação sim. Computação, né? Deixa eu te perguntar um pouco sobre a religião que a gente estava falando, que você comentou ali no começo, né? Você já disse que acredita em Deus, né? Eu quero saber se você tem alguma religião, né? Ou crença, né? Você pode nomeá-la. E se de alguma forma a estudar matemática, né? Ser matemático influenciou em alguma coisa. Como que é isso? Com certeza. Com certeza. A matemática ela influenciou nisso aí, na religião. Tem uma disciplina na graduação ainda, com genese, que o cara ele falou o seguinte: você pode provar que Deus. Ele dava geometria euclidiana, né? Você pode provar que Deus existe ou que Deus não existe. Você tem que. Depende dos axiomas que você coloca, né? Mas nas axiomas que eu coloco para minha vida, das coisas que eu participei, da minha vivência, desses axiomas que eu tenho, a única condição é que Deus existe. Se ele não existisse, as condições, as coisas com as quais eu passei, seriam os axiomas errados para provar que ele não existe. Entendeu?
Então ele existe com certeza. E eu sou batista, entendeu? Sou da igreja batista, mas eu tenho todo uma perspectiva, uma maneira de tratar a filosofia, a religião, de uma maneira, né? Por exemplo, o pessoal que eu estava falando pro Daniel antes, geralmente na igreja, tem igreja que o pessoal fala assim, não, você não pode tomar uma cerveja, uma cachaça, né? Bom, eu tomo cerveja, tomo cachaça. Se eu estou errado, aí é outra coisa. Aí vamos, né? É outra situação, mas eu acredito em Deus, acredito no Deus da Bíblia mesmo, aquele que mandou Jesus Cristo, seu único filho, para toda aquela parada da igreja, da Bíblia Sagrada, entendeu? Aí eu tenho amigos meus que, né, que não tem essa mesma, tem amigos que são ateus, tem amigos que são do candomblé, tem amigos que são, assim, eu não sei dizer se eu tô pontuando religião mesmo, né, ou fé, não sei. Por exemplo, eu falo que o meu caso é religião, né? Eu sou batista. Boto fé. É, porque às vezes as pessoas acham que ser de exatas, né, meio que impossibilita uma crença, né? Ser pesquisador, né? O pessoal já acha que isso é uma curiosidade muito dos nossos alunos. Não sei se já te fizeram essa pergunta em sala de aula, né? Mas é muito típico as pessoas acreditarem que os professores, né, pesquisadores, cientistas em geral, enfim, né? Às vezes são ateus ou não têm uma crença, não têm uma religião, né? Então acaba que é uma pergunta que a gente sempre tenta fazer aqui para os nossos entrevistados. Essa é a minha concepção, né? Ainda sobre a sua prática de sala de aula, eu vi que ao longo, né, da sua trajetória aí, tiveram muitas reprovações, né? Tá, até no exame de qualificação e tudo mais, né? E aí a gente vê, né, pelos seus números de cálculo 1, de geometria, que aparentemente reprovação é uma coisa comum nos alunos da engenharia, né? Com você. Como é que você lida com, tipo assim, se você pudesse dar um recado para os alunos que reprovaram com você, né? Como é que você sugeriria que eles encarassem isso? Ótima pergunta. Eu sugiro, como é que é? Minha língua é presa. Sugiro. Eu sugiro que o cara, ele ouça os meus conselhos nas aulas, né? Que é estudar bastante, né? Que é focar, mano, e não desistir. Se ele tem a vontade de ser um engenheiro e ser um bom engenheiro, cara, que eu sempre falo pra eles, que, mano, se eles for fazer um concurso ou um CREA, como esse nesse sentido, não sei, não entendo, não sou da área de engenharia, mas, por exemplo, o cara que fez engenharia, onde o cara cobrou mais, cálculo 1, e o cara tá muito melhor preparado, beleza, se eu cobrei errado, não sei. Mas o que menos vai importar é o meu jeito de dar aula. O que vai importar é ele, se ele consegue passar por essa adversidade, tanto comigo ou com você, com qualquer outro professor. O que importa em tudo não é eu, não é o Instituto Federal, não é se ele fez na Fafifó, não interessa a universidade que ele fez, o que importa é ele. Se ele quer, se ele tem vontade, se ele tem gana, você entendeu? Porque é isso que vai fazer a diferença, mano. E eu acho que isso aí, meus alunos, eu sempre falo pra eles, isso tem, né? Toda aula que eles for pegar, no mim, que eu for bater, eu sempre bato forte. Aí eles vão ouvir essa minha fala aí. Cara, vai lá, corre atrás faz o seu corre, entendeu? Não tem nada a ver comigo, entendeu? Se eu tô te cobrando mais ou menos, isso não vai interferir em nada, do seu sucesso ou da sua infelicidade. Ou sua infelicidade. Ainda sobre o seu trabalho, né, em geral aí. Aí o pessoal escutou aqui a entrevista e tá pensando, pô, que legal, queria ver se eu fazia uma pesquisa com ele, um PIBIC, alguma coisa assim. Você tá mexendo com PIBIC, alguma coisa assim? O que você tá fazendo atualmente de pesquisa? O que você pode contar aí pra gente? Tem esse submetido, esse trabalho que é o segundo resultado da minha tese, e eu tenho um resultado que eu tô fazendo com o Thiago, da USP. Ele fez doutorado comigo e tá na USP. Tá fazendo o pós-doc dele lá. E tem um colega meu na China, que tá o segundo pós-doc dele, cara. E esse cara tentando fazer direto o concurso. Ele fez um pós-doc na Alemanha e agora tá fazendo na China. E lá é o cara lá da Universidade da China que paga ele, entendeu? A bolsa de pós-doc dele e tal. Tudo. Aí quando ele publica um artigo, aí tem um acréscimozinho lá, né, na bolsa lá. O cara dá uma. Aí eu fico vendo assim, diretamente, palpavelmente, mano, investimento em educação que a China dá. Entendeu? Eu fico vendo, olhando pro meu brother lá. E aí eu tô fazendo um trabalho com ele que
também na questão multiobjetivo e tem um trabalho na questão em variedades, porque a gente faz otimização em variedades também, né? A gente pode pegar uma variedade de Hadamard, por exemplo, onde a geodésia está definida para todo parâmetro e poder fazer uma otimização ali. Então eu faço, estou fazendo um trabalho com o Maurício lá da China, que é em variedades e um multiobjetivo. Estou fazendo um trabalho com o cara da USP, que é o Thiago. E aí nessa tem a parceria do Joãozinho, que é o professor aqui do IF, da informática. Então tem esses 4 trabalhos. Tem um que tá pronto, né, que é da minha tese. Tem 2 com o cara da China e tem um com o de São Paulo. Que a gente está pesquisando também no mesmo sentido das coisas que a gente está fazendo, que eu fiz na minha tese, né? Mas o que foge da minha tese é o em variedades, que eu estou fazendo com o Maurício. Mas tudo multiobjetivo. Por enquanto ainda, então, o PIBIC tá fora. Ou... Muita coisa já, né? Vocês já tá cheio, não consigo não, além disso não. Mas assim, eu queria, por exemplo, fazer, sei lá, depois que não tiver mais um aí, fazer uma parceria com o Maurício, por exemplo, ano que vem, né? Ou depois do ano que vem, talvez. Aí talvez fazer alguma coisa aí. Eu lembro que a Eliana tinha, né, a professora, colega nossa, tinha um projeto com álgebra linear com os garotos aí da engenharia, PIBIC mesmo. E aí, talvez, depois fazer um projeto nesse sentido, álgebra linear, ou então mesmo programação, tanto que seria legal, né, Daniel? Fazer um cara que quer aprender a programar mesmo, assim, mano. Fazer a implementação dos métodos ali de otimização mais básica, já estão tudo ali, e esse seria o projeto, seria interessante. Isso seria uma ideia a poder seguir. Mas teria que ser um cara ou da informática, ou da engenharia, né? Talvez um cara da biologia também, cara. Tem uns caras da biologia aí que eu tava conversando com o Gustavo. Ele faz uns experimentos, ele cota esses experimentos tudo aí no Excel, tem uns softwares de estatística que eles fazem também, né? Então, de repente, fazer alguma programação aí no MATLAB ou um Python, dá pra gente também implementar experimentos também de biologia. Seria algo também interessantíssimo para poder fazer. Vamos então para as dicas culturais. Daniel, tem mais alguma pergunta? Não, acho que não. Acho que eu gostei bastante da entrevista. É muito legal conhecer essas trajetórias dos colegas, que a gente troca ideia ali, mas aí parar pra ouvir a pessoa por 1 hora ou mais, né, contando sobre a história de vida dela, normalmente a gente não para, né? Então foi bem legal mesmo. E aí, Pedro, como a Raíssa falou, né, agora é a hora que a gente quer saber de você, assim, o que você recomendaria para os nossos ouvintes de livro, filme, desenho animado, jogo de videogame, o que você quiser de recomendar, música, pode ter ou pode não ter a ver com matemática, pode ser coisa que você goste, que você viu recentemente, que marcou a sua vida ou não, é a seu critério. Música. Nossa, cara, eu acredito que hoje, assim, o meu contratempo mesmo é música e videogame. Eu tô gostando muito de jogar uns jogos no Play 4 aqui. Então, sei lá, eu acho que todo mundo poderia jogar aquele jogo do Play 4, aquele Senhor da Guerra. É bom aquele jogo, cara. E música mesmo, agora eu tô numa vibe meio assim, meio bossa nova, né? Então também indicaria. Agora livro, cara, literatura e tal, talvez assim, eu não tenho muito. Por exemplo, se você filme, seria mais pra filme, né? Eu sou mais um cara mais de filme. Por exemplo, você já leu O Senhor dos Anéis? Não, viu o filme, né? Você leu algum filme no sentido lá, cara que roubava, a menina que roubava os livros, né? Eu vi o filme, cara, entendeu? Eu falo geralmente, toda vez que eu vou comentar sobre alguma coisa, eu falo assim, você viu o filme no Ciclano, né? Mas assim, eu sei que a galera em geral dos livros fala assim, não, é porque o livro vai te dar outra visão, não tem nada a ver com o filme, tá? Fala, beleza, só vi o filme, vamos conversar sobre o filme. Porque eu tenho, às vezes... Você falou da música, se a pessoa fala assim, eu quero começar a ouvir bossa nova, não conheço nada, o que você recomendaria pra pessoa? Ah, cara... é Tom Jobim, né? Sim. Desafinado. Ou sei lá, ou talvez, cara, não sei,
Talvez ouvir uma música clássica também é bom, né, cara? Ouvir um bar aí, né? Eu gosto muito da primeira suíte de bar, que é no violoncelo, aquela é espetacular, velho. Aquela música é muito doida, né? Talvez indicaria esse tipo de coisa pro cara ouvir, né? E quando ele for tomar uma cachaça, ouvir um sertanejo, um bom sertanejo. Nunca desaponta nenhum corno, né? Aí tem, assim, eu sou bem eclético em questão de música, né? Eu acho que eu vou do rock ao samba, ao MPB, e aí tem momentos que eu tô meio MPB, às vezes eu tô meio rock, às vezes eu tô religioso pra caralho, canto música da igreja pra chorar também, né? Porque Deus me ama e tal, e é bom, né? E tem uma melodia nos hinos, nossa, maravilhosa, cara. Toda vez que eu põe um acorde diferenciado assim, ou no teclado, ou no violão, que aí faz uma melodia específica da igreja, dá vontade de chorar às vezes, mano. Eu falo, nossa, eu sou errado pra caralho, velho, né? Eu sou um cara pecador pra caramba, e aí fico chateado, aí fica, né? Mas depois fico feliz porque tem outras felicidades na vida, né? Tem muita coisa, nossa vida é muito plural, né? Show. Uma música pra cada momento, né? Da vida, um ritmo, né? E tudo acaba em samba, né? Tudo acaba em samba. Bom, é isso. A gente já tá aqui batendo um papo há 1h30. Agradeço aos ouvintes que ficaram aí até o final. Espero que tenham curtido o papo com o Pedro. Eu adorei. Agradeço a participação da Raíssa aí, trazendo perguntas e suas contribuições também. E agradecer mais uma vez nosso querido Pedro, amigão lá de Formosa. E foi fantástico ouvir um pouquinho da história dele. Espero que nessa nova temporada, que vocês vão ver já já, a gente vai ter uns programas, né, temáticos em breve, mais curtinhos, para a gente discutir alguns tópicos específicos. E aí quando a gente for falar, talvez, de educação, de exatas, matemática, chamar o Pedro de novo para a gente trocar uma ideia. Bom, eu agradeço vocês também aí Eu posso falar ou você que fala, Raíssa? Pode falar. Eu agradeço por vocês terem me convidado, tá? Eu achei bem interessante aí o papo, gostei também de poder compartilhar com vocês aí a minha trajetória, as minhas experiências de vida e universitária, tá? E agradeço vocês, um abração aí. Show! Obrigada também, eu quero agradecer pela parceria, né, mais uma vez essa entrevista, e ao Pedro pelas contribuições, por ter compartilhado com a gente a sua trajetória de vida, de trabalho, foi sensacional. Tenho certeza que você vai inspirar aí muitos alunos, muitos ouvintes. Obrigada. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês, grande abraço para os nossos alunos, ouvintes. E é isso, até o próximo episódio, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.